Olá, meu nome é Sônia Jobim, socióloga, e estamos dando continuidade ao estudo de filosofia, cujo tema é conhecimento. E vamos ver o processo de socialização, como se dá. Então vamos lá. Bem, aqui no quadro eu trouxe algumas figurinhas para sensibilizar o tema, né? E a gente pode ver aqui um quebra-cabeça onde as peças se encaixam. Como é que a gente se socializa? O que significa se socializar? É adquirir elementos, os códigos, para nos comunicarmos uns com os outros, para nos relacionarmos uns com os outros em sociedade, através do conhecimento, né? E quais são os lugares, quais são os meios de socialização? Os principais: escola, meios de comunicação, empresas, é o trabalho, movimentos sociais, e a família está no centro. Por que está no centro? Porque nós começamos a nossa socialização a partir do momento em que nós nascemos dentro da nossa família, não é? Então, é nos comunicando uns com os outros, como seres sociais, que nós vamos adquirindo o conhecimento. Mas o que é conhecer? Então, o conhecer, ele é o processo entre sujeito, aquele que quer conhecer, e o objeto, o que eu quero conhecer. Então, de modo geral, conhecer significa o resultado da relação entre sujeito, aquele que conhece, um objeto, o que se quer conhecer, e ainda o seu significado, a imagem mental, o significado que temos do objeto. Então, temos uma relação tríplice entre o sujeito, objeto e o imagético, que forma a opinião, ideia, o conceito, que resultam dessa relação e que passa a habitar a subjetividade daquele que conhece. Olha, o significado é uma das coisas mais importantes nesse processo de aquisição do conhecimento. Porque o significado ele é dado a partir de valores morais, espirituais, né? Morais, religiosos, éticos, culturais. O significado que alguma coisa tem no Brasil pode não ter no Japão, pode ser diferente ou vice-versa, né? E quais são os tipos de conhecimento? Nós vimos já na primeira parte esses tipos: concreto, abstrato, invisível, visível. Agora eu vou trazer para vocês mais alguns termos diferentes. Então, nós temos o concreto e abstrato. Hoje você vai aprender o explícito e o tácito. Pois é, professora, para que esses nomes, né? E por que a senhora tem que dar? Porque em algum momento você vai estudar isso, né? Então, é importante que você aprenda. Então, explícito, tácito, ciência e senso comum, que nós já vimos, né? A diferença entre senso comum e ciência, como o senso comum é importante para a ciência, né? A partir do senso comum é que a gente vai do particular para o geral, né? Então você vai ver que o tácito e o explícito estão na mesma linha, vai ver que está na mesma coluna, tá? E geral e particular.
né? Que na verdade é isso. E as ações que advêm desses conceitos, desse tipo de conhecimento. Então, nós temos socializar, internalizar, externalizar e combinar, né? Então, a socializar é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui com você agora. Nós estamos num processo de socialização. Eu estou passando um conhecimento para você, né? E você vai absorver esse conhecimento, vai internalizar esse conhecimento. E depois que você compreendeu, internalizou, você vai começar a usar esse conhecimento e vai externalizar, você vai passar esse conhecimento para você, né? Então, o movimento de internalizar e externalizar, né, ele vai acontecendo paulatinamente. É um círculo, por isso que é a espiral do conhecimento, né? Antes de eu ser uma transmissora de conhecimento, antes de eu fazer esse processo de socialização com você, eu passei por ele. Alguém me ensinou também, né? Então eu internalizei, compreendi e agora estou externalizando aqui para você, tá? O processo de socializar é externo, né? Então, de dentro para fora, tá? É individual também, né? Porque essa é a apreensão do conhecimento, a forma como você entende aqui dentro, né? Então é individual para cada um, de uma forma, né? E também é coletivo, que se eu estou numa sala de aula, cada um de vocês vai entender, vai absorver, vai compreender de uma forma particular sua, tá? E internalizar, então é isso, é interno e individual, tá? Externalizar, individual e externo. E combinar é externo, por quê? Porque quando cada um de vocês, eu passo um seminário, e cada um de vocês vai ter que explicar um tema já dado, já explicado. Todos absorveram de uma forma particular e individual. Vocês vão conversar, vocês vão combinar, cada um vai falar para o outro o que entendeu e depois vocês vão externalizar. Então, essa combinação de conhecimentos vai provocar, vai gerar um outro, mais um conhecimento. Percebe? Como se fosse uma onda, né? Não é bacana isso? Bom, nós vamos compreender o conhecimento tácito explícito tendo como em mente, tá? Você vai ter em mente o espaço físico da escola, que já é comum para você, e esse espaço novo, virtual, da plataforma Google Classroom, tá? A relação professor-aluno, como ela se dá, né, nesse processo de aquisição de conhecimento, tá? E a relação que você tem com seus colegas. E por último, você vai levar em conta o conhecimento adquirido na escola e fora dela. Então, não só o que você aprende na escola, mas também o que você aprende com o entorno, com o filme, no esporte, naquilo que você ouve, na vizinhança, no mundo, tá? Trouxe aqui para você um exemplo de você entender isso, né? Nada melhor do que um exemplo. O parkour e o skate. O parkour e o skate, professora, mas tem curso, tem instrutor que ensina. Sim, tem, mas não é ainda o ensino formal, né? Você pode se juntar com outros colegas que já sabem essa modalidade de esporte e ir aprendendo naturalmente. Porém, esse aprendizado,
ele vai depender muito e vai variar muito de cada um, né, de pessoa para pessoa, dependendo da habilidade que você tiver. Se você não tiver uma boa habilidade para pular e tal, é igual dança, né? Você de repente não vai conseguir aprender esses esportes, tá? Então, esses são exemplos de conhecimento tácito, percebe? Aquilo que você vai aprendendo naturalmente com a vida. Na escola, o aprendizado não é natural, né? Ele não é natural. Ele é formal, né? Ele já é dado ali. Então, é uma coisa que foge à sua busca, né? Você se matricula numa escola e essa escola já tem um conjunto de saberes que vai passar para você, né? Então vamos lá. Então, conhecimento tácito é como se define o conhecimento que você demonstra possuir a partir de sua bagagem cultural, socioeconômica, ética, intelectual, religiosa, etc. O conhecimento tácito pode ser dividido em ideias inatas, aí depois nós vamos ver em algum momento o inatismo em Platão, ideias que já possuímos, independente e antes do processo de socialização, e as experiências e conhecimentos adquiridos nas interações com o mundo e que são ressignificadas em um processo interno e individual. Tá? O conhecimento tácito ele é resultado da combinação de informações, experiências, contextos, interpretações, reflexões, intuições. Quando você pressente alguma coisa, você não sabe muito bem o que é, não é? Mas insights subjetivos ou percepção, que é a faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente. Alguém fala assim, ai, senti um arrepio, não sei o que é isso, né? Estou pressentindo alguma coisa que é boa ou que é ruim, né? Então, é a vivência, aprendizado por experiência pessoal. Pode se relacionar, vamos dizer, está relacionado ao senso comum, tá? Que é particular, é pessoal. É a partir dessas observações, desse conhecimento tácito, que a gente vai chegar ao conceito, a ideia geral de alguma coisa, tá? A interação é condição fundamental na elaboração do conhecimento. Sozinho, se você está numa caverna, você vai adquirir conhecimento, claro, do lugar que você está, né? Do clima, da energia que você está vivenciando, mas você não vai ter o compartilhamento, né? Você não vai transmitir esse conhecimento, você não tem ninguém ao redor para transmitir, né? Então, a interação é condição fundamental na elaboração do conhecimento. É na troca de ideias, nas relações sociais e no compartilhamento de experiências que o conhecimento se revela e se transforma. Essa interação se faz em espaço físico ou virtual. Então, quando nós temos aula online direto, aluno, professor, o professor ele também aprende com o seu aluno, nas observações dos seus alunos. Né? E assim o aluno também aprende com o seu professor naquele tema, naquele conceito, naquela ideia que está ali sendo dada e explicada. Né? A videoaula, ela é importante para você poder explicar, rever a aula, né? Mas nada substitui essa interação, seja presencial ou virtual, professor e aluno. Então, o conhecimento ele fica muito mais redondo, ele fica muito mais efetivo quando há o encontro professor-aluno. Tá? Então, aqui nós podemos ver o professor que está passando um conteúdo para os seus alunos. Né? Poderia também ser uma reunião, mas cabe o exemplo. Né?
Então, o professor está transmitindo um conhecimento explícito, que é formal, tá? Porém, cada aluno tem seus conhecimentos tácitos da vida, né? De tudo que já aprendeu, de suas habilidades pessoais e naturais. Ele, quando ele se matricula num lugar, ele leva esses conhecimentos, essas experiências, essa bagagem, né? E é na aula que isso se revela. Tanto o professor, também com seu conhecimento tácito. Então, você tem aí os conhecimentos tácitos de cada um, que vão se combinando com o conhecimento explícito, gerando novo conhecimento, né? Porque vai unindo o conhecimento de cada um, né? Por isso aquela figurinha lá atrás, né? Tanto o professor quanto os alunos possuem conhecimentos tácitos. É na interação entre professor e aluno que o conhecimento se revela, internaliza, ressignifica, né? Porque você dá outro sentido, tá? E externaliza após. Então agora nós temos aqui esse quadro, que é o quadro da espiral do conhecimento, tá? É um quadro bem legal. Então você vai ver aqui, ó, o conhecimento tácito para o conhecimento tácito, tá? Então é a socialização. Esse conhecimento, essa socialização, tá? Ela também pode ter aí um conteúdo explicativo, né? Dependendo da formação de cada um dos pais, né? Mas na família nós temos o compartilhamento dos conhecimentos tácitos. Normalmente o que o filho aprendeu com o avô, né, com os seus pais, o que eles aprenderam com seus avós, com seus bisavós, e estão passando também para vocês, né? Depois nós temos aqui o conhecimento tácito para o conhecimento explícito, né? A externalização, onde vai se dar os conceitos, é aqui que vai ser gerado o conceito, tá? Então você tem aqui as teorias científicas, livros, né? Então, são os livros que você vai ter, a escola que você vai ter, tá aqui, né? A escola traz esse conhecimento explícito, né? E você, então, você tem a combinação de conhecimentos, né? E que vai ser internalizado, né? Conhecimento que você adquire, absorve e internaliza, tá? Então, por isso que é espiral, né? Você aprende, você internaliza, externaliza, né? Passa para o outro, combina e o ciclo continua uns com os outros. Nesse outro quadradinho, até mais simples, né? Então, conhecimento humano, tácito e explícito, né? O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, que é incorporado à experiência, envolve fatores intangíveis, que são os valores morais, espirituais, aquilo que eu já expliquei, né? E o explícito, que é formal, que é sistematizado, que é científico, né? Que você aprende na escola, tá? Então, é articulado na linguagem formal. Então, cada ciência que você aprende tem uma linguagem própria, né? Então, em sociologia você tem termos, por exemplo, sanções, é um termo da sociologia para dizer punição. Se a pessoa não faz alguma coisa de forma correta, sofre sanções, né? Então, lá em matemática, você tem a linguagem matemática. Então, o conhecimento explícito é o conhecimento formal, tá? Voltando aqui ao conhecimento concreto e abstrato,
Então, vamos pegar como exemplo a casa, tá? A casa que você mora, o seu lar. Eu coloquei aqui o desenhozinho de uma casa. Eu só vou lembrar da palavra, da língua que eu usei como exemplo, as últimas, em francês, loger, e house em inglês, tá? Depois você tem aqui, eu usei muito línguas asiáticas, não sei se tem árabe aqui, eu não vou lembrar. Mas todas essas palavras significam casa. Não é legal isso? Então, todos os continentes que você tiver, né, você vai encontrar a palavra casa. Só que é cultural, né? Dentro da língua daquela pessoa. Então, o conhecimento concreto é a relação que o sujeito estabelece com o objeto que ele quer conhecer, tá? Então, a casa é o formato explícito, concreto. Você está vendo a casa, né? É objetivo. Se refere ao conhecimento que pode ser transmitido em linguagem formal e sistemática. É o conhecimento formal, claro, regrado, fácil de ser comunicado. Nem sempre é fácil, né? Uma linguagem científica nem sempre é fácil. Assim como ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, enfim. E abstrato é o nome da casa, né? É o nome que se dá, é o conceito, é a ideia. Essa ideia, ela vai ser a mesma em todos os lugares. Casa é onde moram um grupo de pessoas que se cuidam, que têm interesses comuns, né? O conceito ele tem que ser geral para que todo mundo compartilhe, né? E quando eu falar casa, você entenda e qualquer outra pessoa daquela sociedade entenda também, né? O conhecimento abstrato ajuda a organizar e compreender um número imenso de acontecimentos, porque ele é geral. O conceito espiral do conhecimento foi elaborado pelos professores Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, que falaram bastante sobre o tema em seu livro The Knowledge Creating Company. Essa teoria também é conhecida como modelo SESI e é resultado da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, que vai modificando o conhecimento. E aí são 4, como eu já falei: socialização, externalização, combinação e internalização, tá bom? Então, vamos adquirindo conhecimento que é importante para a nossa vida, nossa formação. Um abraço e até lá!